agora se torna escravo. Assim como Manassés, muitas vezes as nossas escolhas nos tornam escravos do pecado. O desejo de Satanás, do inimigo de nossas almas, é que você se torne um escravo. Desde o Éden até hoje, Deus, Ele nos oferece diariamente livre-arbítrio. Só que nós não utilizamos da forma correta. Muitas vezes nós permitimos que o eu acho, o eu gosto, fale mais alto dos planos de Deus na minha vida. E como Manassés não foi diferente, 55 anos fazendo o que era mal perante Deus. A história de Manassés até aí parece um total desastre. Quem olha para a história de Manassés aqui, imagina o porquê Deus não o destruiu. Permitiu que Manassés reinasse durante 55 anos, derramando sangue inocente, matando mensageiros. Inclusive Manassés, ele foi o mandante da morte do profeta Isaías. Se vocês forem ler os livros apócrifos e a história do cristianismo, vocês vão ver que Manassés ele foi um dos mandantes. E Deus a todo momento mandando mensageiros, profetas, pessoas para falar: Manassés, você está errado. O caminho que você está trilhando é um caminho que vai te levar para a morte. Mas eu quero te salvar. Ouve a minha voz. Muitas vezes Deus ele está tentando falar comigo, mas eu estou rejeitando. Muitas vezes o Espírito Santo tenta falar comigo e eu o rejeito. Eu acho que eu consigo dominar o pecado. Tem muitas pessoas que acham que conseguem. Não, aqui eu domino, eu consigo. Não consegue. Muitos personagens bíblicos que também achavam, caíram. Imagine nós, pecadores. Por que não cairemos? Só que a história de Manassés mostra que nós servimos a um Deus de amor e de misericórdia. A história que eu contei no início para vocês ilustra justamente esse relato de Manassés. Um homem que atropela simbolicamente uma criança, os pais são postos à frente com ele, e naquele momento os pais muito bem poderiam fazer justiça com as próprias mãos. Poderiam. Mas quem somos nós? Nós sabemos que o desejo do inimigo de nossas almas é que a gente possa a cada dia fazer a nossa vontade. Que a gente a cada dia possa nos distanciar, assim como Manassés, dos planos de Deus. O inimigo, queridos, ele já é um derrotado, mas ele é um derrotado insistente. E ele quer levar a mim e a você junto com ele. E nós vamos ver aqui a reviravolta na história de Manassés. Versículo 12. Ele, angustiado, suplicou diversas vezes ao Senhor Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. O versículo 13 diz que Manassés ele fez uma oração. É interessante que a história de Manassés é um reflexo da nossa vida. Muitas vezes nós só lembramos de Deus na miséria, quando o casamento está ruim, quando os filhos começam a se distanciar da igreja. Nós lembramos de Deus. Manassés, ele preferiu lembrar de Deus no pior momento da sua vida. Deus poderia muito bem não ouvir a oração de Manassés. Fala: não, esse não. Matou meus mensageiros, profetas que eu enviei para salvá-lo. E tantas outras pessoas que a Bíblia fala que Manassés ele derramou sangue inocente. Deus ele poderia muito bem falar que não iria ouvir a oração de Manassés. Mas o Deus que nós servimos
é um Deus de amor. Amém? O Deus que nós servimos vai muito além da nossa compreensão. E o amor de Deus é tão maravilhoso que não existe nada que eu e você possa fazer para pagar esse amor. Sabe, queridos, Deus, Ele quer salvar a mim e a você. A história de Manassés termina de uma forma totalmente diferente. Nós vamos ver. Versículo 13. Fez uma oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino, e então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Amém? Deus restaura a vida de Manassés. A Bíblia fala que Manassés ele andou errante 55 anos. E você pode falar e perguntar, mas por que Deus ele não destruiu Manassés? Permitiu que ele andasse 55 anos errante. Porque a Bíblia fala que Deus ele quer salvar a todos. Deus ele não quer que ninguém pereça. Mas infelizmente haverá aqueles que não irão aceitar o perdão de Deus. Sabe, queridos, desde a fundação do mundo, Efésios 1, capítulo 4 em diante, vai dizer que Deus ele nos predestinou para a salvação. O desejo de Deus, desde a criação do mundo, era que eu e você vivesse com Ele de forma eterna. E mesmo após o pecado, Deus ele já tinha um plano para mim e para você. Em Jeremias 1, versículo 5, vai dizer que Deus, Ele escolheu, Ele nos escolheu. Desde antes de você nascer, desde antes de você imaginar ser criado, Deus Ele te escolhe. E saiba, queridos, que os planos de Deus sempre serão os melhores para a sua vida. A história de Manassés finaliza de uma forma totalmente diferente. Versículo 14. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao oriente de Gion, no vale e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Versículo 15. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, amém? E o ídolo com quem também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor. E em Jerusalém os lançou fora da cidade. Amém? Um coração restaurado traz mudanças. Manassés, ele tem uma conversão, uma transformação de coração genuína, onde a luz não pode existir trevas. Manassés, ele reconhece o verdadeiro Deus no pior e talvez no último momento da sua vida, quando ele estava cativo. E a Bíblia fala que Manassés agora, ele começa a restaurar a casa de Deus, tirar todos os ídolos, os postes ídolos, os altares que eles tinham levantado a Baal. Ele passa agora a edificar altares ao Senhor. Versículo 16, restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Amém? Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. A história de Manassés me alegra porque, diante de muitas pessoas que andam errantes aí fora, eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você ora há muito tempo por um familiar, por um filho, que um dia cresceu na igreja, mas hoje está distante dos caminhos de Deus. Olhe para a história de Manassés. Manassés andou 55 anos errantes, mas Deus o alcançou. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus ele quer alcançar os seus. Deus ele quer alcançar o seu filho, quer alcançar os seus parentes, os seus amigos. Deus ele quer salvar a todos. A história de Manassés só mostra que a graça de Deus, ela é incalculável. E se hoje, nesta noite, existe alguém que, assim como Manassés,
têm andado errantes perante os caminhos de Deus. Hoje Deus ele quer fazer uma nova aliança com você. Talvez você entrou aqui na igreja hoje com um coração triste, preocupado, porque você quer ver a sua família aqui, o seu filho aqui dentro. E Deus ele fala algo para você: acalme o seu coração. Eu estou no controle de tudo. E como nós lemos na história, o desejo de Deus é salvar a todos. Mas o mais interessante é que Deus ele oferece um convite. 2 Pedro 3:9. Abra sua Bíblia. Amém? Todos acharam? A Bíblia diz o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o nosso Deus, queridos. Deus ele quer salvar a todos. E a história de Manassés só mostra que Deus ele é especialista em causas difíceis. Sabe aquela pessoa que você imagina que nunca vai aceitar a Cristo? É essa pessoa que Jesus quer alcançar. Aquele seu vizinho, aquele seu parente que diz que não gosta de crente, que nunca vai se tornar um cristão. São essas pessoas que Deus irá alcançar. Talvez Manassés, a Bíblia não fala de forma explícita que ele falou isso, mas Manassés, de forma explícita, ele mostrava que ele não queria ser um cristão, mas Deus o alcança. E que nessa noite Deus ele possa te alcançar. Que nessa noite Deus ele possa restaurar o altar da sua casa. E que você possa ter a certeza da salvação. Haverá uma música, e durante essa música eu quero que você reflita no plano da salvação. Que você reflita na volta de Jesus. Imagine que no momento ali em que Jesus estiver frente a frente a você. A irmã White fala que no grande conflito, que os gemidos ao receberem as suas coroas lançarão aos pés de Jesus, porque eles sentem que são indignos de estarem ali, mas mediante a sua graça salvadora nós conseguimos estar lá. O desejo de Deus é que eu e você e a todos esteja naquele grande dia. E durante a música, que você possa permitir a Deus que não permita que você ande errante, longe dos planos de Deus. E ao final, nós iremos orar.